Olá, eu sou o professor José Ribeiro Neto. Nesta aula, nós vamos falar sobre o caso genitivo. O genitivo é o caso que dá a ideia de posse, também de origem. Podem ter outras acepções do genitivo, mas esses são os principais sentidos que nós vamos ter do genitivo. A ideia de posse e de origem. Você vai usar a preposição de para traduzir o genitivo. Então, palavra no nominativo, logos vai virar da palavra, no sentido de que pertence à palavra ou que vem da palavra. Então, o genitivo vai dar essa ideia. As terminações do genitivo nós já vimos naquela tabela da segunda declinação masculino, temas em ômicron. Então, pegando os exemplos aqui de palavras que aparecem no nosso texto de 2 João, você tem aí, ó, Theu, de Deus, ou do Deus, uma sequência de genitivo nessas várias palavras, ó, Kyriou, Yesu, Christu, Tu, Huiu, então, do Senhor Jesus Cristo, do Filho. Vejam, a cadeia genitiva, quer dizer, uma sequência de genitivos com a mesma terminação, ó, tudo em U. Kyriou, Yesu, Christu, Tu, Huiu. Você vai ver com frequência no Novo Testamento essa cadeia genitiva. Literalmente é do Senhor, de Jesus, de Cristo, do Filho. Então você tem que ver o contexto para ver como é a melhor tradução. Depois aí, ó, tu Cristo, tu Cristo, do Cristo ou de Cristo, auto, dele, harto, carta, su, de ti. Veja então que a terminação u indica o genitivo singular da segunda declinação. Então, pegando palavras que nós já vimos, você tem que treinar a passar essas palavras para o genitivo. Então, a partir do nominativo theos, vai ficar theu, de Deus. Kyrios, vai ficar Kyrio, do Senhor. Jesus, vai ficar Yesu, de Jesus. Christos, pois arruma aqui o acento. Acento aqui no os. Christos, vai ficar Christu. O artigo aqui, ó, ro, vai ficar tu. Huios, você arruma acento aqui também, ó. Acento é no os. Huios, huiu, do filho. Então veja que o significado do nominativo é aquele que aparece no dicionário. E aí a terminação do genitivo, você vai acrescentar a preposição de para traduzir o genitivo. Tá? Isso geralmente, depende do contexto, você pode traduzir de outro jeito. Mas no geral, você colocando a preposição de, se tiver sem o artigo, e do, da, dos, das, quando for no plural, né? Dos, das, ele vai ter o genitivo plural. Então, quais as terminações que você tem que guardar? Os, no singular masculino de segunda declinação, é nominativo, significa que a palavra vai exercer a função de sujeito, e o genitivo, a ideia de posse. Então, vamos lá para as palavras que a gente já conheceu. Você tem aí, ó, logos, fica logo, anthropos, anthropo. Veja que mudou o acento lá por causa da terminação em vogais de tom longo, né? Arismos, arismo, filos, filo, agathos, esse agathos aqui, o acento é aqui, ó. Tem que arrumar aí também. Agapetos, agapetu. Então você veja que ao significado do nominativo vai se acrescentar a tradução do, tá? Do ou da, depende da palavra. Isso vai ser a forma do genitivo. E aí aquela nossa tabelinha que você vai completando à medida que as lições vão avançando, ela vai acrescentar aquilo que a gente já aprendeu. Nominativo singular,
terminação os, o exemplo presbíteros, artigo ró. Nominativo plural, terminação oi, exemplo planoi, o artigo roi. Genitivo singular, terminação u, exemplo quirio, artigo tu. E o genitivo plural, terminação on, o exemplo agathon e o artigo tom. Então as tabelas vão aumentando, você vai completando aí para fixar esses conteúdos. Então, hora da prática, ó. Pega aí o livro, PDF, tem lá a parte dos exercícios, na exercício 4, 5, 6, página 16 e 17, você complete as tabelas. Se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, você pode postar aí no comentário da aula. Até a próxima aula. Na próxima aula nós vamos falar do caso dativo. Obrigado por ter assistido essa aula. Até mais.